da cidade de Areia, Paraíba, para a Rádio Ache. Recebo aqui a professora Rosa Honorato. Professora, muito obrigado por estar na Rádio Ache mais uma vez, né? A professora Rosa esteve em outras oportunidades. Entre lá no YouTube da Rádio Ache, tem a playlist Agronomia na Rádio, tem Adriano Simões e Rosa Honorato na rádio, enfim, tem as playlists, aí vocês podem acompanhar os outros vídeos. Hoje o assunto é a cidade, no primeiro vídeo nós vamos falar da cidade de Areia, cidade onde nasceu a professora Rosa, e eu tive essa ideia essa semana, conversando com ela, Rosa, vamos falar da tua cidade, vamos fazer uma coisa diferente na rádio, que até agora ninguém falou assim da sua cidade natal. Nós moramos aqui de Serra Talhada e tem pessoas de diversos lugares do país, né? Tem gente do Ceará, da Bahia, do Sudeste, do Sul, enfim. E por que não os professores, os estudantes, os técnicos não falarem das suas cidades, né? Principalmente quando a gente fala de Nordeste, né? Que aí a gente tem que dar uma ênfase maior ainda, né? Então, você fica à vontade, fale da sua cidade, Areia, que para minha surpresa fica no brejo. Eu pensei em Sertão, Agreste, eu imaginei alguma coisa assim, né, professora? E aí? Exato. Bem, boa tarde a todos os ouvintes, né, da Rádio Ache. É um prazer estar aqui mais uma vez, professor Viana, né, sempre muito, né, nesse projeto maravilhoso, né, que tem entre tantos outros objetivos, né, trazer um pouco da nossa vida, né, da acadêmica. Normalmente a gente fala da vida acadêmica, mas não tem como falar da vida acadêmica sem falar de onde a gente veio, né, as nossas origens, e porque nós viemos, como nós viemos para cá e porque estamos aqui. Bem, sou Rosa Honorato, como o professor Viana já falou, eu estou em Serra Talhada há 17 anos, e sou de Areia, na Paraíba. Areia fica a mais ou menos 50 quilômetros de Campina Grande, em direção ao Brejo, né? E é uma cidade que tem, no último censo, o último que eu vi, aproximadamente 25 mil habitantes, né? É uma cidade considerada relativamente pequena em relação à Serra Talhada, né? Quando a gente compara. Sim. Mas em torno de um quarto da população, né? Mas exatamente, né? Mas aí se diz que nos pequenos frascos se concentram os perfumes mais concentrados, né? Sim, sim, sim. Eu estava até comparando com o Triunfo, né? Um pouco maior que Triunfo, Exato, é um pouco maior que Triunfo, mas tem aquela mesma estrutura. Inclusive ela é tombada patrimônio histórico, né? Tem uma representação significativa, né, no Nordeste e até no Brasil, né? Então, Areia tá localizada na microrregião, né, do Brejo, tem uma altitude de 600 a 618 metros acima do nível do mar, tem uma temperatura bastante agradável, temperatura. Nessa época deve estar aí em torno de 20, a média em torno de 28 graus. Fica próximo à divisa com o Rio Grande do Norte? Não, já fica... Mais próximo de Pernambuco do que de Rio Grande do Norte? Fica mais próximo, de fato, de Pernambuco do que do Rio Grande do Norte. Né? E tem... Então é uma cidade que se destaca, inclusive, pela cultura, né? A gente tem alguns nomes importantes na cidade, né? Filhos de Areia, é chamado de Terra da Cultura, né? Nós temos, destacando as figuras importantes, nós temos Pedro Américo, que é um pintor de muita relevância, né? E ele pintou, acho que foi um dos primeiros, ou se não, pintou a Tiradentes, né? Então aquela imagem de Tiradentes que você encontra, né? Esquartejado, né? Então com as várias partes, né, divididas de corpo, foi ele que pintou. Nascido em Areia. Nascido em Areia. E ele está... E esse quadro está no museu, na Casa Pedro Américo, que é uma casa, um arquivo, como chama? Uma casa com... Um museu?
não seria bem um museu, né? Chama Casa de Pedro Américo. É como aqui tem a Casa de Cultura de Serra Exato, é semelhante a isso? Exato. E aí tem as pinturas de grandes pintores, né? E a de Pedro Américo também está lá. Não, e ele se encontra também, essa pintura também se encontra no Museu do Rio de Janeiro. Certo? Sim. E depois ela foi comercializada, ou foi cedida para várias outras bibliotecas do Brasil. E o nome da cidade é curioso, né? Areia, né? Tem uma lenda, uma história que dizia, né? Alguém dizia que se chamava Areia porque ali no meio passava um rio, né? E aí a gente se perguntava, eu desde pequena me perguntava, como é que passava um rio ali, né? Se a cidade ficava se ficava no alto, né? Sim. Como é que o rio, né? Como é que ia juntar areia? Não, é uma área que pegava areia, não sei. Hoje em dia, considerando que era uma região de área... Quando a areia foi fundada, ou quando começou no início, era uma região indígena, né? Então eu acredito que a areia tenha mais a ver, esse nome tenha mais a ver com o que aquilo representava, né? Eu também só tive essa ideia agora, quando eu estava falando com você, né? Que as pessoas falavam, mas e areia? Tem muita areia? Eu falei, não. E eu sempre, mas só agora pensando, né? E tinha nome, inclusive um nome tupi-guarani, não vou lembrar agora também, sim, né? Mas... acaba que tendo alguma origem indígena, né? Alguma origem, de certa forma, esse nome vem de alguma... Exato, não é somente do fato de que tinha areia, né? Sim. Pode falar. Bom, e aí uma outra personalidade que eu gostaria de destacar é José Américo de Almeida. Ele é paraibano, nascido em Areia, foi ministro, não lembro do que, sei se da educação, não lembro ao certo, ou se da agricultura, mas eu lembro, o que eu sei é que ele, durante o seu mandato, que durou vários anos, fundando a Universidade Federal da Paraíba. Então, Areia tem uma universidade que leva o nome de um areense, né? Sim. Que quando teve a oportunidade, né, estando ali, então criou a Universidade Federal da Paraíba, campus 13 em Areia, né? Que inicialmente se chamava de Escola de Agronomia do Nordeste, foi das primeiras, recentemente completou 90 anos, né? E contribuiu muito para o desenvolvimento, né, da região e de outros estados também, de outras regiões. Se eu não me engano, em Fortaleza, que é a minha cidade, tem uma avenida José Américo. Eu vou dar uma pesquisada, mas se eu não me engano, acho que é homenagem ao... É areense que a gente fala, que nasce em Areia? É, areense. Uma coisa que é interessante, Rosa, que eu estava me lembrando aqui, a Areia, se a gente localizar a Areia, ela fica entre Campina Grande e o Ceará, ou fica entre Campina Grande e João Pessoa? Entre Campina Grande e João Pessoa. E João Pessoa, né? Fica a 118 quilômetros de João Pessoa. Então o povo lá tem um sotaque mais de recifense do que de cearense, porque tem um professor de matemática que ele tem um momento que eu assisti uma aula dele, e eu sempre que falando da Paraíba eu lembro disso, eu achei tão interessante ele, essa, não sei se o nome disso seria se é realmente o que ele disse ou ele quis, assim, descontrair a turma, né? Sim. Acho que tinha um pessoal da Paraíba na aula, aí ele pegou e disse assim, você da Paraíba, você nasceu entre Campina Grande e o Ceará ou entre Campina Grande e João Pessoa? Aí perguntaram por quê? Ele disse, não, porque é assim, quem nasce entre Campina Grande e o Ceará, pega o sotaque do cearense. Sim. Quem nasce entre Campina Grande e João Pessoa, pega o sotaque do recifense. Mas quem nasce em Campina Grande é misturado, todo mundo fala meio cearense e meio recifense. Eu nunca prestei muita atenção, não, né? Não, porque como a gente sempre conviveu, por exemplo, Areia... Às vezes é diferente, o sotaque tem uma diferença tão sutil de um para o outro, né? Que é difícil. Exato. E quando a gente olha, por exemplo, o areense falando, eu não consigo perceber
essas nuances, né? Ou quem é de Campina Grande, ou quem é de João Pessoa, talvez, não sei, talvez eu nunca tenha prestado atenção. Sei. Mas o que eu sei, quando a gente ia para João Pessoa, chamava a gente de caipira, né? Porque o jeito da gente falar, né? Sim. Hoje me perguntam, é de onde? E esse sotaque aí? Eu digo, do mundo, né? E, sim, e aí também o colégio onde eu fiz o segundo, lá na era antiga, o segundo grau, né? Que seria o ensino médio, né? Sim, ensino médio. Porque era até o oitavo ano, né? O oitavo ano, oitava série. Pronto, a escola também se chama José Américo de Almeida, né? Então tem a escola levou também, eu acho que a principal, acho que se não, a segunda principal escola estadual na cidade, né? Então leva o nome dele. E temos assim outras tantas personalidades, né? Tem escritores, tem poetas, só não me peçam para falar dos escritores, que eu não me lembro. Quem tiver interesse, pesquisa aí no Google, os escritores e artistas da cidade de Areia. Tem um teatro chamado Minerva, sim, né? Teatro Minerva. E aí, o Teatro Minerva, ele foi o primeiro teatro, se eu não estou enganada, mais uma vez, o teatro da Paraíba. É um teatro bastante antigo, então assim, é muito... É bem preservado ainda? É bem preservado, passou um tempo, passou uma época ali meio em decadência, né, vamos dizer assim, porque houve uma época então que não havia, ou que o recurso para manutenção do patrimônio, né, da cidade não era, os recursos não eram muitos, né, então ou não vinha esse recurso, não era prioridade, mas tem sido recuperado e é muito interessante, porque parece que você parou no tempo quando você entra nele, né? Eu gostaria de ter aqui uma foto. Eu tenho um carinho muito especial por aquele teatro, porque foi lá que eu subi no palco pela primeira vez, no Festival de Música. Olha só. Né? E Areia sempre foi muito cultural, sempre teve muito festival de música, então vinha grupos de Campina Grande, de João Pessoa, do Rio Grande do Norte, de vários lugares e se apresentavam, né? Pelo fato de ter esse cunho cultural, né? Então abria essa possibilidade. Então tinha grupos de teatro que vinham se apresentar, né? E assim, é muito interessante. Eu sou suspeita, né, para falar de Areia, porque eu cresci, na verdade, no sítio, não cresci na cidade, né? Comecei a estudar na cidade lá, quinto, sexto ano, acho que quinto na época, né? Quinta série. Sim. Mas eu sempre achei que ela era diferente das outras, ou de outras coisas, de outras cidades que eu conhecia, né? E trazia aquele clima de cultura, né? Assim, e mesmo morando na zona rural, eu não participava das atividades, né, da cidade em si, mas estando na universidade, né, esse é outro detalhe, também eu morava no campus universitário, né, em alojamento. Naquela época a gente não tinha recurso, ou meus pais não tinham, para que a universidade ficar 15 quilômetros do sítio onde eu morava, mas mesmo assim os pais não tinham dinheiro suficiente para pagar a passagem para ir e vir todos os dias, né? Porque a gente era integral, né? Então não tinha aula manhã e tarde, então não tinha como pagar 4 passagens. Então mesmo morando perto, então eu fui agraciada com alojamento, né? Então isso foi isso que viabilizou a universidade, né? Eu fazia a universidade. E isso também, eu passava toda a semana lá, então tinha sempre muita coisa, muito evento na cidade, no teatro, né? Tinha festivais de música, festival do Brega, festa da cachaça, esse aqui é outro detalhe, né, também. E eu estava sempre de dentro, então eu sempre vivi muito nesse meio cultural, né? Então a gente sempre ouviu muito boa música, né?
Então, eu lembro a primeira vez que eu assisti um show de Zé Ramalho na praça, assim, e aí eu não conseguia, não, eu conheço todas as músicas dele, mas eu não conseguia cantar porque eu ficava emocionada, encantada com a forma como tocava, sabe? Sim. A maestria, parece que estava envolvido de uma energia, sim, aquilo ali que... Não, grande músico, Zé Ramalho. Né? E aí eu lembro foi o grande encontro, né? Então era Zé Ramalho, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo. Sim. E aí teve um outro que eu assisti que tinha Vital Farias, mas esse aqui era o trio, né? Sim. Então, assim, foi nesse meio que eu cresci, embora tivesse, né? Não morasse ali naquele espaço, né? Mas eu sempre busquei isso, né? Eu achava, inclusive, que eu era meio doida, porque eu gostava, enquanto o pessoal, né, queria ir, sei lá, brincar de final de semana, fazer alguma coisa, ir pra festa. Não, eu ia pro show, né? Ir pro teatro. Sim. E é muito interessante. Né? E lá tem o UFPB, né? Universidade Federal da Paraíba. Você estava me falando aqui em off que tem uma autonomia, né? Ela é um campus mesmo, né? Exato. Exatamente. Nós já tem mais de 90 anos, não é isso? 90 anos, fez 90 anos esse ano, em abril. Em abril. Foi, em abril. Inclusive eu fui para a festa, né? Foi uma festa linda. Então... e você completou 30 anos? Completei 30 anos. Que é agrônoma. É agrônoma, né? Sim. Você não é engenharia agrícola, não? Não, sou engenheira agrônoma. Com muito prazer. E a universidade, essa universidade federal, né, o primeiro nome que ela recebeu, né, ela foi criada, se não me engano, em 1936, e quando ela passou a ser uma universidade, né, porque era antes, se não me engano, era um instituto de... Escola agrícola. Uma escola agrícola, né, uma escola de agricultura, né? Sim. E aí, em 1936, ela passou a se chamar Escola de Agronomia do Nordeste. Inclusive, está na lista aí das primeiras universidades brasileiras e as primeiras universidades na Paraíba, né? Então, vinham estudantes de todos os lugares, né, do Brasil, do Nordeste, principalmente, né? Então, tinha gente de Pernambuco, muita gente de Alagoas, e fora todo o pessoal que tinha das imediações das cidades vizinhas, porque naquela época era praticamente a única universidade fora de Campina Grande e de João Pessoa, né? Então, ela se chamou, né, inicialmente Escola de Agronomia, né? A N, não, ou EAN, tanto que hoje chamam ainda como os EANOS, né? Então, eu sou uma EANA com muito prazer, né? E ela foi pronto. Aí depois, acho que, não sei se na década de 70, 68, por ali, ela passou a integrar a Universidade Federal da Paraíba, cuja sede é em Recife, em Recife não, em João Pessoa, né? E inicialmente funcionou por bastante tempo com 2 cursos, agronomia e zootecnia. E aí tinha os cursos de graduação, e aí faz muito tempo que tinha já mestrado em agronomia e zootecnia. Inclusive, zootecnia é muito forte em Areia, né? Eles têm campos experimentais, não, experimental da agronomia, mas eles têm uma estrutura fantástica. E eu acho que lá em 1996, né? 96, eles já tinham parceria com outras universidades nesses cursos, né? E aí depois, dentro da área de zootecnia tem vários cursos de pós-graduação, dentro da área de agronomia tem outro tanto, então tem mestrado em manejo de solo e água, tem produção e tecnologia de sementes, tem alguns na área de ecologia, então tem uma área muito, muito vasta, né? Sim. E aí ali pelo período das expansões, a Areia tem alternativa, né? Por exemplo, algumas universidades resolveram expandir os seus campos para o interior, né?
como Recife fez, né? Como foi com a UFRPE. Então, naquela época, então por exemplo, a UFRPE criou as unidades acadêmicas. Sim, Garanhuns, Serra Talhada, Cabo de Santo Agostinho, sim. né? Agora tem Belo Jardim. Belo Jardim, né? E deve aparecer mais por aí. E então, na Paraíba foi criada a UFCG, né? Porque Campina Grande já tinha um polo, não sei se é assim que chama, mas tinha um polo de irrigação, né? Ligada, que eu acho que tinha um curso de engenharia agrícola. E era um campus da Federal da Paraíba. Então transformaram o UFCG e criaram várias unidades acadêmicas, assim como Serra Talhada. Então hoje em dia tem Cajazeiras, eu acho que tem mais em Patos, tem a Lagoa Seca, tem muitas cidades pequenas nos arredores de Areia ou na Paraíba que foram criadas unidades acadêmicas. Aí, no caso, a Areia, ela optou por usar o dinheiro essa oportunidade para crescer, para estruturar o que já tinha, né? Então acho que já tinha mais de 50 anos, eu acredito, que eram 2 cursos só. Então, acharam, né, aproveitaram que chegou a hora de expandir, né, o número de cursos, até para atender melhor a demanda, né, porque medicina veterinária, por exemplo, você só tinha em Patos, que já é no sertão, né? Sim. Então, a Areia criou, né, nisso, então, além de agronomia e zootecnia, criou biologia, medicina veterinária e química. Tem outro, eu acho que tem outro agora que eu não lembro, né? Mas eu acho que tecnologia de alimentos, engenharia de alimentos, alguma coisa do tipo, né? Então, isso foi fantástico, sim, né? Porque a gente sabe da importância da criação de novos campos, de novas unidades, mas é importante pensar no melhoramento dessa estrutura para que elas possam funcionar bem, né? Às vezes a gente fica pensando muito em criar algo novo, mas às vezes é preciso pensar que para você criar algo novo você tem que ter o que está velho já estruturado, né? Em plenas condições de funcionamento. Então acho que nesse sentido a universidade, né, a Areia fez nesse período de reestruturação e de expansão, ela não começou do zero, né? Ela aproveitou não começou do zero, e... exato. Né? Então, hoje em dia, tem uma estrutura, tinha recurso e uma estrutura monstra hoje em dia. Né? Eu estou fazendo assim uma comparação com uma cidade de Viçosa, em Minas Gerais, que inclusive nosso colega aqui, o professor Carlos Teixeira, né, que ele tem graduação, mestrado e doutorado pela UFV, uma vez ele me falou que a Viçosa, em Minas Gerais, é uma cidade, talvez seja maior do que a Areia, mas talvez não seja muito maior. Mas a universidade lá, ele disse que é gigante, é uma enorme universidade. Não só em termos de tamanho físico, mas de importância dentro de Minas Gerais, do país até, né? É uma universidade. E eu estou assim, fazendo essa comparação porque a Areia é uma cidade muito pequena, relativamente pequena fisicamente falando, mas tem esse... E a grande vantagem de Areia é que ela está muito próxima de grandes centros, né? Você pega o carro, 30 minutos você está em Campina Grande, considerando trânsito e tudo, né? Quer dizer, 30 minutos é exagero. Não é tão longe de João Pessoa também. Né? Pronto, aí João Pessoa, se você for por Areia, então vai dar aí umas, sei lá, eu ia muito de ônibus, mas de carro, mas vamos dizer que dê 1h30, né? Porque dá 118 quilômetros. Sim. Então, está muito bem situada. Então, as demandas que não eram atendidas em Areia, né? Os serviços médicos, Campina, João Pessoa, né? Sim. E aí um pouco maior que Areia, tem Esperança, que já é uma cidade um pouco maior, né? Talvez... Cajazeiras não. Cajazeiras já fica bem distante, né? Já fica mais em direção já é mais próximo do Ceará, se não me engano, Cajazeiras. Já é bem oeste da Paraíba, eu acho, se não me engano.
Pois, professora, bom, foi muito bom falar da sua cidade, né? Falou da importância cultural, falou que tem uma universidade lá e o Teatro Minerva. Tem tudo a ver com a sua história, né? Você é ariense de coração. De coração, né? Que bacana, né? E só para fechar aqui, eu gostaria também de destacar, né, que sendo uma cidade turística, né, ela faz parte do programa de Rotas de Frio, Caminho de Frio, né? As cidades dos antigos engenhos, né? A economia principal sempre foi a cana-de-açúcar, né? Então, depois que a cana-de-açúcar entrou em decadência, então houve necessidade de reestruturação, né? Dessa economia, e aí caminhou para o turismo, né? Então, hoje em dia a gente tem Areia envolvido em vários programas de turismo, principalmente no turismo rural. Então, a gente tem o sítio Casa de Vó, né, que é um hotel fazenda. Nós temos a Vó Maria, que é um restaurante que fica bem na Xande Jardim. Nós temos vários restaurantes na cidade, bom. Nós temos várias pousadas nos arredores, porque algumas dessas estruturas que tinham nessas casas de engenho, nessas fazendas, foram transformadas, foram adaptadas para receber turista. Aí, pelo clima ser muito agradável, então, nesse período, você tem sempre o ano todo esse círculo, né, de turistas visitando a cidade. Então, tem várias lojas com artesanato, né. Tem também, eles têm também um programa de flores, né, que uma época chamava de uma que era Flores na Janela. Então, todas as casas, no parapeito da janela ali, tinha flores, né, vasos de flores. Aí tem estufas, tem campo de flores na zona rural. Então, eu fiquei com vontade de conhecer. Vá, você não vai se arrepender. E aí depois aqui você vai... Pelo que você já me falou em off, e falou agora aqui na Rádio Acha, bem interessante. Né? E é uma coisa que você não pensa, né? Você nem imagina, né? Porque quando a gente pensa, quando eu cheguei aqui, eu dizia, eu sou lá de Areia, da Paraíba, seca. Seca, lá tem água. E aí brincava, né? Os meninos brincavam dizendo que... você sabia, eu soube que só assaltaram uma loja lá em Areia. Pra quê? Não, lá na Paraíba. Pra quê? Sabe o que levaram? Não, água. Acharam que queriam arrombar o cofre, mas o que eles estavam procurando era água. Eu digo que tá certo. Variou, né? Que é isso. E só para finalizar, resposta curta. Qual é a culinária típica? O que é que se come, principalmente lá em Areia? O que se come em Areia? A comida, na verdade, a comida caseira. Sim. Né? Não sei dizer para você se existe uma coisa, mas a culinária do Nordeste, de uma forma geral, né? Sim. Que a gente conhece. Não tem nada assim de tão diferente do que se come em Pernambuco, Paraíba, Ceará? Não, nada de esplêndido. Eu acho que a diferença é a forma como é preparada. Sim. Porque utilizam muito, por exemplo, os pratos são preparados com flores, né? Flores comestíveis, sim. Né? Pratos usando mel, por exemplo, né? Para preparar, por exemplo, um carneiro. Né? Se come muito porco, né? Muito churrasco, né? de carneiro, de porco. E tem retomado agora, né, por exemplo, um destaque para o café, né, que a Areia também já foi importante em café, então agora, junto com a parceria, junto com a universidade, está retomando essa importância, esse estudo do café, né? Então tem cafés especiais. Legal. Evento café. Não, um dia eu vou conhecer a Areia. Se deixar, eu fico aqui até legal. Pois vamos agora para um segundo vídeo, daqui a pouco vamos falar sobre a importância das disciplinas da professora Rosa dentro do curso de agronomia. Professora, obrigado por mais uma vez estar aqui na Rádio Acha. Obrigada, Viana. A Rádio Acha é a maior rádio universitária do sertão de Pernambuco. Até daqui a pouco.